Pessoal, vou voltar um pouquinho no final da aula passada, que estava meio corrido, né? Ficou meio corrido, só lembrando a parte de momento de inércia. E depois vamos discutir dois teoremas que vocês já conhecem, inclusive, teorema de Pappus. Então, olha, veja, V, um sólido limitado, com densidade volumétrica, O, X, Y, I, L, no eixo espaço. Então isso aqui é o que eu vou dar é uma definição, tá certo? Definição. O momento de inércia de V relativamente ao eixo L, então o momento de inércia, que a gente vai indicar assim, I, L, ele é uma integral tripla sobre toda aquela região D, tá, um sólido, delta ao quadrado x, y, z, o x, y, z, dx, dy, dz, onde delta de x, y, z é a distância do ponto x, y, z, pertencente a V, ao eixo L, tá certo? Então você tem, por exemplo, só para fixar as ideias, vamos supor que você tem aqui um sólido no espaço, tá certo? Você tem um eixo L, tá certo? Então, você tem uma função definida que seria isso daqui. Então, esse ponto aqui é x, y, z, daqui é o delta x, y, z, certo? Então, essa integral com delta ao quadrado x, y, z é o que define o momento de inércia. Vocês, como engenheiro, devem saber a utilidade disso. Né? Então, que é extremamente importante. Tá. Agora, existe uma definição que eu acabei não dando no final da aula, mas é o seguinte, é de raio de giração. Né? Ele pode, esse conceito ele simplifica algumas coisas. Então, raio de giração de V relativamente ao eixo
ao eixo L é o número RL definido por. Então, você tem o momento de inércia relativamente ao eixo L, e você, através dele, você calcula RL ao quadrado vezes a massa M, onde M é a massa de V. Então, o significado disso você sabe, do raio de giração? Isso, é como se você pensasse toda a massa concentrada a uma certa distância. Tá? Então, pode simplificar muitas contas. Bom, nas listas de exercícios vocês devem encontrar exercício relativo a isso, tá? Mas isso é muito, já foi visto provavelmente no cálculo também, né? Então agora eu vou comentar dois teoremas que são extremamente práticos, quer dizer, eles são úteis para calcular, eles simplificam. Quando for possível aplicar, ótimo. Aplique porque fica bem mais simples. E eles são chamados de teoremas de Papas. Tá certo? Então, o primeiro teorema para a área. Então, o primeiro teorema fala o seguinte: seja C o traço de uma curva vou pôr assim, C1, de comprimento L, contida. E eu já vou escolher a posição dessa curva no espaço, de tal modo que simplificar as contas. Porque se você não escolhe a posição dos eixos, isso pode ficar complicado a parte algébrica. Tá? Então, vamos supor que a curva C1, de comprimento L, esteja contida no plano, vamos escolher assim, no plano XZ. Tá certo? Então, a superfície se S é a superfície obtida pela revolução de C em torno do eixo Z. Então, se você tiver a superfície S, que é gerada pela rotação dessa curva C, em torno do eixo Z, então a área de S é dada por área de S é 2π dl, 2π dl, onde D é a distância do centro de massa
C ao eixo Z. E L é o comprimento da curva. Tá? Tá claro ou não? Você tem então, se você tiver uma curva, né, do plano XZ e girar ela em torno do eixo Z, então você produz uma superfície, certo? Uma superfície de revolução. Se você tiver o centro de massa dessa curva aqui, a curva é a curva C, isso daqui, a curva C. Se você tiver o centro de massa dessa curva, e portanto você tem essa distância D ao eixo, vamos por assim, D. Então, qual é a superfície, a área dessa superfície gerada pela curva? É simplesmente 2π D, que é essa distância, aqui é o centro de massa, vezes o comprimento da curva. Certo? Então vamos ver como é que a gente pode demonstrar isso. A demonstração a gente vai dar uma simplificada, que é a seguinte. Vamos supor que C seja o gráfico de uma função diferenciável. Vamos por C1, uma função C1 G definida em AB. Eu vou pôr assim, só para uma função função C1. Então, C é o gráfico de uma função C1G. Então, isso daqui o que é? Isso daqui, o gráfico dessa função G, é o conjunto dos pontos. X, eu estou supondo que está no plano XZ. Então, vai ser 0, G de Z, certo? G de Z. E aqui nós vamos supor que G de X, tá? X entre B e A. Então, C é o gráfico de uma função de classe C1, tá? E portanto, ela pode ser escrita assim. Concorda? Isso é o gráfico da função, só que ele está no plano XZ. Então, y é 0. Isso aqui é o gráfico da função. Tá? E agora a gente supõe que isso faça uma rotação de 2π, né, em torno do eixo Z, gerando a superfície S. Então, o que nós sabemos sobre área até agora é o quê? O que a gente sabe de área? Só calcular a integral do produto fundamental, norma do produto fundamental. Então, se você tem uma função, nós podemos parametrizar o gráfico de S.
Então, yes. Olha, pensa o seguinte. Aqui é um ponto P da superfície, tá? Aqui é um ponto P, tá? Então ele está a uma certa distância do eixo Z, porque ele vai girar, isso vai ser um dos parâmetros. Então ele tem uma certa distância R ao eixo Z e tem uma projeção no plano X, Y, certo? X, Y. Então a projeção aqui. Então você tem o Y aqui e tem o X. Isso daqui é o mesmo R, certo? Então nós vamos tomar como parâmetro o R e esse ângulo aqui. Porque já que ele gira, né, então vamos tomar esses dois parâmetros. Então como é que eu posso escrever as três coordenadas? X, Y, Z. Z seria esse ponto aqui, esse ponto. Como é que eu posso escrever as coordenadas de um ponto genérico dessa superfície? Se você tomar como parâmetros duas coisas. Essa distância, que eu estou chamando de R, e o ângulo θ. Então, x de r θ é dado por quanto? R cosseno θ. O y, que deve ser função de r θ, é o quê? R cosseno θ. E o z de r θ é quanto? X não é minha variável, não é minha por enquanto. Os parâmetros são R e θ. Tá certo isso aqui? Como? Tá certo isso está errado? Você tem que lembrar que isso é uma rotação. Então, eu quero saber essa cota aqui, não quero? Então, essa cota vai parar em algum ponto aqui quando você gira. Mas isso, esse R se mantém. Então é G de R. Só. Não tem θ. Concorda? Hã? Então, você gira. Né? Eu quero saber o valor aqui no eixo X. Vai dar exatamente o R. Tá certo? Você tem esse ponto. Como isso daqui é de revolução, vamos saber qual é o valor correspondente do X. Então você gira, vai parar em um ponto. Mas isso que está aqui também é R. Está aqui também é R. Aqui. Isso é R, isso é R. Desculpe, gira. O desenho não está muito bom, mas desenha, vai parar aqui. Né? Então isso é o R, isso é o R. Só que está errado. Né? Deixa eu tentar um desenho melhor. Hã? Como? Ali está certo. Então você tem uma curva que gira, né, produzindo uma superfície. Então você tem dois intervalos, tem um intervalo aqui, que eu estou chamando de A e B. Certo? E aí eu tomei um ponto P na superfície. Isso aqui é a superfície S. Então,
você tem essa distância, que eu estou chamando de R, e daí você olha a projeção. Né? Então isso aqui é Y e aqui é X. X e Y é fácil de ver. Então agora vamos ver quanto é que vale essa cota. Sabendo que isso aqui é o gráfico de G. Isso aqui é o gráfico de G. Então, se eu quero saber exatamente o Z, essa cota, eu faço o seguinte. Isso aqui é o R, eu giro ele até então, entenderam agora? Então, aqui é o valor R. Esse ponto vale R, porque basta girar esse, fazer esse raio girar até aqui. Então, se ele tem o valor de R, a cota é o valor da função G de R. Então, a terceira componente, Z, na verdade só depende de R. Tá claro? Bom, então, o nosso X, R, θ é R cosseno θ, R seno θ e G de R. E, portanto, você tem G, a derivada parcial, né, com relação a R, vai ser o quê? Vai ser cosseno θ, seno θ e G' de R. Essa é a derivada parcial com relação a R. A derivada parcial com relação a θ vai ser menos R seno θ, R cosseno θ e zero. O que a gente precisa para calcular a área é a norma do produto fundamental. Então nós precisamos desse produto aqui, XR, produto Xθ. Bom, calculando esse produto aí, isso aqui deve dar R raiz quadrada. Vai aparecer 1 mais G' de R ao quadrado. Tá? Então, o que nos interessa para cálculo da área é o valor do produto fundamental, que dá isso. Dá uma checada. Tá? Fazendo o produto desses dois. Bom, então a nossa área ela é a integral dupla da onde? Qual é o nosso... Eu esqueci, olha, pode tirar meio ponto aqui. Tá? Meio ponto. Também vale. Então, olha, o θ varia de quanto a quanto? O θ. 0 a 2π, porque você tem que obter uma rotação inteira. 0 a 2π. E o R é o domínio, está no domínio da função. Certo? Ok? Então agora está definido o domínio. E esse domínio é dos mais simples, porque é um retângulo. Então você pode fazer 0, 0 a 2π, certo? De A até B. De A até B. De quem? De R raiz quadrada de 1 mais G' de R ao quadrado de θ dr. Bom, a integral relativa a θ independe do integrando, certo? Não depende do... O cosseno e o seno que podia influenciar aqui, na verdade não vai influenciar porque ele aparece ao quadrado somado e na hora que soma ele desaparece. Certo? Então é isso mesmo. Bom, então isso daqui nada mais é do que a integral com relação a θ vai dar 2π. E o que sobra é a seguinte integral. De A até B, R, raiz quadrada de 1 mais
R dr. Então agora, a única coisa que falta é interpretar essa integral tendo em vista a aula de ontem. Lembra as definições da aula de ontem? Então, agora você precisa interpretar isso daqui. O que é essa integral? Baseada naquelas definições. Eu dei nome a isso, mas eu nem escrevi, porque não quero ficar enchendo de nome, certo? Mas era um momento, é o primeiro momento. E o primeiro momento tem por resultado o quê? Eu só falei, eu não escrevi de fato, porque na física é usada. Esse aqui é o primeiro momento. O resultado dessa integral, qual é? Isso daqui de uma função. O que é isso aqui de uma função? Comprimento. Tá certo? Vai dar o comprimento se você calcular a integral. E isso daqui é a distância de cada ponto ao eixo. Tá certo? Então isso daqui, sendo o primeiro momento, então nada mais é do que o resultado do centro de massa, a distância do centro de massa, vezes a massa. Só que no caso aqui eu estou tomando ρ igual a 1. Então é o L. Então, confira as suas notas. Olha o primeiro momento. Então, isso daqui vai ser 2π. Eu chamei lá de x barra. X barra vezes L. E aqui você tem que lembrar que, como eu não estou interessado, na verdade, de densidades outras, estou interessado na superfície geométrica e não em massa, o ρ você tem que tomar igual a 1. Não, se eu vou pedindo área, centro de massa e de superfície, você deve supor ρ igual a 1. Porque são conceitos geométricos. Não pode depender da massa. Tá certo? Agora, se for dado uma superfície com uma densidade, aí você tem que levar em conta. Certo? Se eu atribuísse uma densidade a esse fio aqui, ia ficar bem mais complicado. Certo? Eu tinha que levar em conta isso. Então, isso foi uma consideração. Porque eu só estou interessado no aspecto geométrico. Porque, teoricamente, se você mudar a densidade, você não muda a área, concorda? Supondo que realmente. Alguém perguntou? Como positiva? Se você separa em 2 pedaços. Por exemplo, põe o seguinte. E ela gira. Né? Então você vai ter, a rigor, isso daqui vai girar também. Né? Isso vai girar. Então você pode pensar nesse pedaço e nesse pedaço, separadamente. Certo? Não, não. Deixa eu imaginar o que você está pensando. Você está pensando assim, vamos supor que você tem o eixo e você tem um triângulo aqui. Bom, eu diria que um lado é supérfluo. Você não vai gerar mais área porque tem o segmento aqui. Pelo menos é a minha consideração. Né? Porque, ou então, porque a área que você vai gerar, na verdade, elas são coincidentes.
Se você der um giro de 2π, né? Então, a rigor, talvez a solução dele é boa. Você não precisa girar 2π para completar a superfície. Assim. Aí você precisa girar 2π. Assim? Isso porque há superposição. Isso porque há superposição. Então você tem que descontar. Se você for um bom engenheiro, você vai descontar. Você concorda? Porque depois que você obter o sólido, você vai ver que não adiantou nada aquele pedaço lá, né? Não, é claro, o núcleo de massa muda. Não, o que eu estou dizendo é que essa situação aqui, ela é uma situação um pouco estranha, porque esse pedaço, se você girar 2π, ele vai gerar uma parte da superfície que já é gerada pelo outro. Então, a rigor, não vai acrescentar. Geometricamente, não vai acrescentar. E se você fizer a conta, simplesmente usando o teorema, esse pedaço vai aparecer, porque o comprimento é maior. Não é maior? Essa é uma questão interessante. Se há uma compensação. É. Você muda o centro de massa aqui. Sim. De qualquer maneira, vai ter superposição. Não é. Então, o que vocês devem considerar é o seguinte: provavelmente isso aqui fica sem nenhuma dúvida se você não permitir que o eixo cruze a curva. Então, você entendeu? Ela pode terminar na curva. A curva pode terminar no eixo, mas não tem uma interseção. Então, existe alguma restrição desse tipo. Agora, só que o que eu falei ainda é válido se você pensar nisso. Ó. Isso vale também. Ela vai gerar. Porque se separa em dois, certo? Isso aqui vai gerar um cone e esse aqui vai gerar uma outra coisa. E o teorema se aplica. Isso, não haja superposição. Então, acho que está resolvido nesse sentido. Se não tiver superposição, você pode aplicar quantas vezes for necessário o teorema. Entendeu? Tá claro ou não? Então, não, se o eixo cruzar, interceptar a curva, então você deve separar em dois casos. E
excluindo se houver superposição na rotação. Porque daí pode dar problema. Tá? Mas, por exemplo, isso daqui não tem problema. Você separa em dois casos. Certo? Já o exemplo que ele citou, já não é. Se você contar o que vai girar esse vai dar o dobro. Né? E não é. Porque ela superpõe. Né? Do ponto de vista geométrico, a superfície não aumentou. Tá claro? Então tem que tomar um cuidado. Assim como você tinha que tomar cuidado no cálculo do comprimento de curva. Porque se a curva fosse fechada, né, tem que saber primeiro se ela dá mais do que uma volta ou não. Né? Então é algo parecido. Ok. Aqui vocês entenderam? É uma questão de interpretação dessa integral. Essa integral ela representa o primeiro momento do comprimento do gráfico da função g. Então, ela é exatamente o x barra L, onde x barra é a distância do centro de massa ao eixo de rotação. Então, olhe as fórmulas que nós temos na aula passada. Está claro ou não? Então, é uma questão de interpretação. Agora, esse teorema realmente ele é da Grécia Antiga, né? E será que ele sabia tudo isso, né? E ele tem ótimas aplicações. Porque por exemplo, vamos considerar, calcule a área do toro. O toro definido da seguinte maneira. R maior que A maior que zero. Será que vocês sabem o que é isso? O toro com R maior que A maior que zero? Tem que lembrar a definição do toro. Segundo, então como é que a gente pode usar fatos nesses dois casos? O toro, você deve lembrar o seguinte, olha, se o número real maior é a distância ao eixo de rotação. Tá? Então você tem um R aqui. Você tem um R. Isso aqui é o R. E depois tem o número real positivo menor, ele é o raio daquela circunferência que você gira. Então, esse toro é gerado por essa circunferência e esse daqui é o raio A. E isso daqui é o R. É o R. Então, você gira essa circunferência, você obtém o toro. Certo? Eu quero saber a área. Como é que faz? Qual é o centro de massa? Sempre lembrando que ρ é igual a 1. O centro de massa é exatamente a distância R. Tá certo? Então, é 2πr. Agora, o comprimento da curva.
2πa. Então, é 4π quadrado RA. Mas não tem alguma coisa errada aqui? Não. Essa demonstração não se aplica nesse caso. Isso. Isso aqui não é gráfico de nenhuma função. Círculo. Só que, vamos dar um jeitinho, né? Divide na metade. Aí você faz da primeira, tá certo? E faz na de baixo. O centro de massa não altera, é o R mesmo. E daí basta somar. E, portanto, vai dar a mesma coisa. Entenderam a dúvida? Porque a circunferência, a rigor, ela não é o gráfico de uma função. Mas não tem importância. Calcula a área da superfície só desse daqui. Ou então também, por bom senso, com certeza vai ser igual à área de baixo, não vai? Mas a rigor vale simplesmente fazendo o comprimento da circunferência inteira. Então isso daqui é o comprimento, a área do tor, hein? E se você fosse aplicar toda aquela nossa ferramenta aí que a gente calculou, ia dar um belo de um trabalho para calcular isso. Certo? Então a área do toro. Agora, pessoal, como é que eu posso calcular? Isso aqui nós calculamos na aula passada, hein? Você já sabe a resposta. Só que agora não é para usar o método da aula passada, é usar papo. Tá certo? Então, primeiro, quem é a função que eu posso usar aqui? Função G. Quem é? Concorda? Essa é a função. No plano x, z. E o x está variando da onde a onde? Concorda? Você faz z igual a zero, y igual a zero, né? Então, se o z varia de 0 a 2, o x varia de 0 a raiz de 2. Bom, então, diretamente, pela fórmula, a área de S vai ser 2π, tá certo? 2π, a integral de 0 a raiz de 2, no lugar do R eu vou usar x, tá bom? Então vai ficar x, raiz quadrada de quem? O G', quem que é o G'? É 1, 0, 2x. Eu tenho que calcular a norma disso, certo? Então vai ficar 1 mais 4x quadrado dx. Então é uma única integral simples para fazer. Essa é a integral. Se vocês olharem da aula passada, isso tem que dar 13 aqui sobre 3. Concorda com essa integral? Porque você tem que calcular. É só olhar aqui. R, 1 mais a derivada ao quadrado. Tá certo? Em norma.
eu vou só enunciar e parar a aula, tá? Enunciar o outro teorema. Porque esses teoremas realmente ajudam para você ganhar tempo. Se for uma superfície de simetria, né? Isso. Não, seja R uma região plana, dada com área contida no plano XZ. O volume do sólido obtido pela revolução de R em torno do eixo Z é dado. Então, o volume desse sólido de revolução é dado, então, o volume de R, né, é dado pelo seguinte, 2π B vezes a área de R, onde D é a distância do centro de massa de R ao eixo Z. E A de R é a área de R. Então é muito parecido com o de área, né? Por exemplo, se você tem vamos pegar o toro só para exemplo. Aqui agora eu quero saber o volume do toro. Então você tem isso. Agora essa é a minha região. Isso aqui é R, isso daqui é A. Certo? Então, tomando sempre ρ igual a 1, né? Então o centro de massa dessa região está a uma distância do eixo Z de R. Tá certo? Então vai ser o volume do toro vai ser 2πr. Tá certo? Agora, em vez do comprimento, a área. Então vai ser πa quadrado. Então vai ser 2π quadrado Ra quadrado. Então isso aqui é o volume do toro. Como? Ângulo. Assim, você pode, se não for, a gente chama de revolução quando você completa, tá? Mas se for um pedaço dela, você restringe o θ. É verdade. Então, pessoal, próxima aula vai começar as integrais de superfície. Tá?